Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta. Eu sou a Carol Mendes e trago para vocês hoje um tema muito especial. Vamos falar sobre prevenção de mancha de pele. Vamos falar sobre como cuidar da pele e prevenir até um câncer de pele. Gente, o sol tá aí todos os dias, muito forte, cada vez mais forte, aliás. E como que a gente lida com isso, né? Estamos na primavera, chegando o verão e a gente tem que lidar com o sol, tem que lidar com as luzes dentro dos escritórios também, dentro de casa, aí no home office. Como que a gente lida com tudo isso e cuida da nossa pele, mantém a nossa pele saudável? Para isso, a gente tem um convidado especial, que é o Dr. Danilo Siqueira Talarico. Ele é médico pós-graduado em dermatologia, estética e tricologia. Também é diretor médico da clínica Bela Pele e pós-graduado em dermatologia clínica e cirúrgica, estética invasiva, tricologia, cabelo e transplante capilar. E membro da SDBCC e SBC. Eu pedi para ele me esclarecer um pouquinho isso, essas siglas aí. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês, esclarecendo dúvidas e trazendo um pouco de informação útil para o público, né? Essas siglas são bem simples, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia Clínica Cirúrgica, a primeira, e a segunda, a Sociedade Brasileira do Cabelo, onde a gente faz parte tentando trazer um pouco mais de informação a todos os públicos, desde a classe médica até os cabeleireiros, terapeutas capilares, tricologistas, que não são da área médica, mas também participam da área da saúde, né? Ó, interessante, pode ser uma próxima pauta aí pra gente, né? Falar sobre isso também, que é super interessante, né? Bom, mas vamos falar hoje sobre como cuidar da nossa pele aí com o sol, né? Que tá aí forte, que a gente enfrenta ele aí todo dia. Na verdade, doutor Danilo, o sol ainda ele é um fator de envelhecimento da pele, o principal fator? Ainda é o principal fator, apesar da mudança de hábito dos trabalhadores, né, que a maioria ainda mudou-se o perfil, trabalhando mais dentro de escritórios, de frente para computador e muito menos a exposição solar direta ou ao ar livre, o sol ainda é um forte e poderoso causador de danos, tanto para manchas quanto para a produção de cânceres de pele, né? Nós temos hoje 3 tipos de câncer: o vasocelular, o espinocelular e o tão assustador melanoma. Esses 3 tipos de câncer de pele, todos os 3 têm a interferência da radiação UVA-UVB proporcionada pelo sol, sendo os seus principais causadores. E o que eu brinco, né? No Brasil não existe inverno, né? A gente tem 2 semanas de um pouquinho menos calor e o verão toma conta de todo o tempo. Então a gente tem um sol para cada um aqui, não tem como ficar fugindo, achando que está protegido, sem fazer o uso correto dos filtros solares, sem fazer a sua proteção e escolha dos horários para uma eventual exposição solar que você venha a ter. Tem muita gente que acha, né, que fala, ai, mas hoje não tá sol, viu? O sol tem umas nuvens aí, não preciso passar nada. Isso é verdade ou não? A gente tem que se proteger todo dia. Isso é uma grande falácia, é um grande perigo. Inclusive, a gente tem um pouco de medo no consultório dessas indicações, dessas condutas que os pacientes adotam, baseadas em algumas informações erradas de internet, principalmente, achando que só a exposição direta ou só o dia super ensolarado que faz mal. A gente fala que, eu peço, né, para os meus pacientes, faça chuva ou faça sol, você tem que usar o seu filtro solar. Vá para fora de casa ou fique dentro de casa, use o seu filtro solar. E aí, hoje, a gente tem um grande aliado, que é o uso do convencimento através da prevenção do envelhecimento, que além da predisposição ao aparecimento dos cânceres de pele, né, o sol traz esse risco, mas ele também traz o risco e traz efetivamente o aparecimento de manchas e envelhecimento da pele, com o estrago, o dano causado às fibras de elastinas e colágeno. Então, dentro do consultório, baseado nesse argumento, a gente consegue convencer mais os pacientes que eles precisam usar o filtro solar, faça chuva, faça sol, vá para fora de casa ou fique dentro de casa o tempo todo. E aí temos alguns cuidados para se tomar, que não é qualquer tipo de filtro
solar que se deve usar. Existem hoje uma variedade de filtros que a gente tem que tomar os cuidados com a frequência de reaplicação ou a necessidade ou não de reaplicação, uso de cor, não uso de cor. É uma gama de oportunidades, de tipos de protetores que a gente tem que analisar caso a caso, paciente a paciente, com cada tipo de pele. E às vezes a mesma pele, alguma mudança hormonal, eu estou com pílula ou não, engravidou, os homens mudam de fase conforme o seu envelhecimento, aumenta a produção de óleo ou diminui de acordo com a testosterona, então tem que ser uma análise momentânea. Então a gente faz o exame do paciente, faz a consulta e faz a indicação do filtro solar que a gente acha que tem mais indicação para aquele momento do paciente. Uma dúvida, doutor, tem alguma diferença, fator de proteção solar, né? Eu mesma já passei por isso, de comprar um protetor solar e falar assim, a partir dos 50 não tem diferença, de 50 a 70 protege igual, ou não, tem diferença sim, e o fato de ter a cor também oferece uma proteção maior. Vamos lá, vou começar de trás para frente, tá? A questão das cores, o filtro solar com cor. Hoje, o filtro solar com cor, a gente tem comprovação científica que ele é o mais efetivo na proteção dos pacientes que têm problemas de mancha. Então, o uso do óxido ferroso na composição desses filtros nude, filtros maquiagem, filtros que têm algum disfarce de cor, ajudam a proteger do aparecimento, do rebote ou da piora dos quadros de mancha, como melasma, cloasma, melanoses senis, eférides, alguns outros tipos. Agora, para o envelhecimento, ele também faz o seu papel de proteção, tá? Segundo ponto, de trás para frente, a questão dos fatores, o número expresso, escrito. Existem várias legislações e elas vão se mudando, né? Tecnicamente, a gente sabe que esse cálculo é um cálculo matemático. Então, existe um teste que a gente faz, que os laboratórios são obrigados a fazer e apresentar para a Anvisa. Então, por isso a nossa grande briga para comprar filtros solares diretamente das farmácias, evitar esses filtros solares que não tem essa passagem pelo crivo da Anvisa, pela investigação da real efetividade, porque às vezes você está comprando gato por lebre. Então ali está escrito filtro solar 99, mas ele não foi verificado pela Anvisa, ele entrou como um cosmético, por exemplo, ele não passou no teste, então ele pode dizer o que ele quiser. A gente não sabe se realmente ele faz aquela proteção. Agora, tecnicamente, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar que foram feitos os testes e esses testes garantem essa proteção. Lembrando só um detalhe, que existe muita confusão entre o fator de proteção solar com o percentual de proteção solar. Se você está usando um filtro solar 100, não significa que você está 100% protegido. Se você está usando um filtro solar 50, você não está 50% protegido. É só um número de tempo. Então, quando eu falo um filtro solar 50, você tem 50 vezes mais tempo para chegar no processo de eritema, de vermelhidão na pele, do que se você estivesse sem aquele filtro solar. Esse é o número, esse é a métrica. E aí, para facilitar para o nosso público, a gente quer que todo mundo use filtro solar, não fique tão confuso, opte por um filtro solar para cima de 50. 50, 70, 60, 80, 90, fiquem à vontade. Está para cima de 50, está feliz. Passando corretamente. Se for um filtro que precise reaplicar, reaplique nos horários certos. Se for um filtro mineral que não precise de tanta reaplicação, faça a cobertura adequada, porque também não adianta se passar uma camada muito fininha, que ele não vai fazer a proteção que ele garante ali no rótulo, né? Então tem que repassar, assim, pelo menos 2 vezes ao dia, é isso? Depende o filtro solar. Tem filtros solares que não são físicos, não são minerais, que eles precisam de uma reaplicação pelo menos na hora do almoço. E se tiver num tempo muito ensolarado, uma época de muito calor, ou o paciente demande de uma necessidade especial, ele tem melasma, ele tem um câncer prévio e tem que fazer a prevenção, a gente pede para reaplicar de 3 a 4 vezes ao dia. É bastante vezes por conta do seu químico. Agora, os filtros solares minerais, eles têm essa vantagem, porque enquanto eles não forem retirados, removidos da pele, ele continua fazendo a proteção. Ele não necessita de penetração e proteção química das células. Ele faz a proteção física que a gente fala. Nossa, que informação interessante, né? Nem imaginava. Muito interessante, porque a gente vai falar, vou comprar essa marca, enfim, não, né? Uma avaliação médica é diferente, né? Você sabe exatamente o que é apropriado para você, né, doutor?
Pelo menos você não compra gato por lebre e também não fica fazendo algo excessivo que está atrapalhando a sua rotina, usando filtros solares de 2 em 2 horas, como às vezes a gente pega o paciente aqui, muito chateado porque não consegue manter aquela rotina, frustrado porque se sente incompetente e, na verdade, ele não precisava disso. Existem outros meios que a gente pode facilitar a vida do paciente para ele fazer aderência ao tratamento, né? Ok. Bom, a gente continua o nosso assunto. Quero falar um pouquinho mais também como prevenir o câncer de pele. Já falamos que o filtro solar previne envelhecimento e vários outros fatores, né? Mas gostaria de entrar um pouquinho no tema câncer de pele. De repente saber o que aquela manchinha não é só uma manchinha. Quando a gente deve procurar um médico, né? Para avaliar melhor, né? Ou seja, quais são os fatores de risco e o que a gente deve observar. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos já. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. O tema do Saúde em Pauta de hoje é cuidados com a pele. Estamos conversando com o Dr. Danilo Siqueira Talarico e o assunto está muito interessante. Falamos sobre filtro solar e agora vamos falar um pouco sobre câncer de pele. Quais são os fatores de risco e quais são os sinais de alerta, doutor? Vamos lá. Vamos falar sobre os sinais de alerta que é bem visual, é bem fácil das pessoas se identificarem. Primeiro, percebeu alguma pintinha no seu corpo que não existia, que você não lembre dela? Procure o médico. Pode ser que ela tenha aparecido muito rapidamente e você não vai conseguir analisar uma pinta de 2, 3 milímetros a olho nu. A gente precisa usar um aparelhinho. Não sei se todos conhecem, meu aparelhinho estava aqui, não está mais, eu ia mostrar para vocês, que é o dermatoscópio. A gente faz uma análise de grande aumento, tá? Segundo, se você já tem alguma pintinha, alguma lesão, alguma mancha, e você vem observando que ela mudou de cor, que ela aumentou de tamanho muito rapidamente, que alguma das bordas dela está diferente, ou que ela ganhou um tom esbranquiçado ao centro dela. Então, são sinais que, percebeu? Procura o dermatologista para ele fazer uma análise mais minuciosa, em grande aumento, e identificar se realmente aquilo é um sinal de alerta, e se for, não tenha medo, vá, faça a sua biópsia, recolha o pedacinho, mande para o laboratório, que ele vai fazer a análise e vai te identificar. É realmente uma doença perigosa de se malignizar, de se tornar um câncer? Não, é uma pinta benigna que não tem nenhum risco. E aonde que eles... tem algum lugar mais comum de aparecer o câncer de pele? Em regiões expostas, né? E existem, hoje a gente estuda 2 classes, vamos pensar assim, a gente divide os cânceres em melanoma e não melanoma. Os cânceres não melanoma, eles dão preferência para áreas expostas mais ao sol. Então, face, orelha, pescoço, colo, braços, mãos. Os cânceres melanoma, eles não respeitam muito isso. Pode aparecer muito em áreas encobertas. Então, pode aparecer até debaixo da unha, por exemplo, na sola, na planta do pé. Então, esse câncer a gente não tem muito como dar uma orientação nesse sentido, e essa região é mais comum. Mas os outros cânceres relacionados ao sol diretamente, que é o basocelular e o espinocelular, aí as regiões de maior exposição. Então, assim, o lance é a gente ficar atento, se cuidar, né? Não tem como, a gente tem que se cuidar, tem coisas que só a gente faz pela gente mesmo, né? Tem que se olhar, se observar, ter o cuidado rotineiro, para evitar aí uma doença mais séria como um câncer de pele. Mas os cuidados com a pele diários, doutor, além do filtro solar, né? Por exemplo, quem passou por uma gravidez, tem melasma, que é uma mancha hormonal, tem diferença de tratamentos para uma mancha hormonal ou para uma mancha de um limão, por exemplo, ou de uma mancha ocasionada pelo sol? Tem tratamentos eficazes hoje que acabam com essas manchas? Vamos lá. É um termo muito forte, acabar com as manchas, né? Hoje a gente recebe muitos pacientes
querendo essa solução, mas ainda não existe nenhuma solução milagrosa para as doenças crônicas. Por exemplo, o melasma, o cloasma, são doenças que estão na genética do paciente. Então, a gente consegue tratar, controlar, clarear, manter esse clareamento, mas não eliminar essa doença. Diferente de uma fitofotoddermatose, que é a doença do limão, você falou, a mancha causada pelo sumo do limão, essa é uma lesão que a gente consegue clarear, ela não volta mais, resolveu o problema ali, tá bom? Para o tratamento dessas doenças com base genéticas, a gente chama de doenças crônicas, comorbidades crônicas, existe a necessidade do acompanhamento sério, do acompanhamento digno, que você precisa fazer a cada 6 meses no mínimo. Ou, se você tiver um pouco mais de condição financeira, fazer o investimento dos procedimentos. Então, a gente usa laser, usa NMP, peelings seriados, aplicações intradérmicas. Assim, procure algum profissional da saúde que saiba o que está fazendo, um médico habilitado que saiba o que está fazendo, porque às vezes você está tratando uma mancha com procedimentos estéticos simples e, na verdade, aquilo é algo mais grave que precisaria de um investimento técnico maior, um cuidado melhor, para não correr o risco de você estar passando algo ali em cima, achando que está tratando uma simples manchinha e está com um problema de saúde mais grave, como melasma, ou como um cloasma, ou como uma melanose solar, ou como uma ceratose actina, uma dermatite seborreica pigmentada. São várias outras doenças que existem a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial. E só o médico especializado em dermatologia consegue fazer isso para vocês. Eu acho que o grande inimigo aí dos médicos e da gente é o senhor Google, né? Ao mesmo tempo ele ajuda a gente, né? Mas a gente ajuda a esclarecer, deixa eu jogar lá, né? Eu já acho que eu tenho aquilo, já vou na farmácia, já compro, já passo, e às vezes eu tô piorando esse problema, né? Eu gosto muito do Google como aliado, porque às vezes o paciente chega tão bem informado que eu só ajusto, olha, desconsidera isso, considera mais isso e segue reto que está no caminho certo. Ele chega muito mais preparado, sabendo da doença dele. Mas eu tenho medo dos pacientes que não chegam até nós. Então, se esbarram ali no Google com alguma informação que às vezes não tem muito fundo técnico e acabam ficando por ali na sua conduta. E isso é perigoso, realmente muito perigoso. Então tem que se cuidar, tem que procurar um profissional. Você tinha perguntado, eu tinha tocado no assunto do autocuidado, do autoexame no começo desse bloco. Eu acho assim, do mesmo jeito que as mulheres foram muito bem conscientizadas e hoje elas são extremamente conscientes da necessidade do autocuidado, do autoexame das mamas para identificar cânceres e lesões que podem vir a virar câncer de mama, na pele é a mesma coisa. A gente tem que ter autocuidado, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que se olhar, procurar os defeitinhos na frente do espelho e se surgir alguma dúvida, procurar ajuda médica. Vai atrás que a gente consegue precocemente, sendo procurado, a gente tem muito mais condição de tratar vocês e resolver um problema sério mais precocemente, vai ser uma resolução simples, do que ficar postergando ou mesmo não vendo o problema e quando veja ser um problema muito mais complexo e difícil de tratamento. Nada de botar debaixo do tapete, né? Não é hora disso. Não pode. E um dado que eu acabei lendo aí no senhor Google, que eu queria confirmar com você. O câncer de pele, ele é mais frequente em homens? É verdade isso? Homem não se cuida muito, né? Os homens têm muita dificuldade até no simples uso do filtro solar. Por 2 motivos. Um motivo que o homem é muito mais relaxado e outro motivo é a bendita barba, né? Não é todo filtro solar que fica bom com barba. Ele marca, às vezes, ele mancha. E a maioria promete, assim, a gente recebe os representantes propagandistas de filtro solar. A primeira coisa, quando eles veem que é um médico que está atendendo, eles falam, então, não marca na barba. Eu falo, daqui que eu vou provar. Já passo, dá 15 minutos, ficou branco. Ó, esse daqui não dá. Esse daqui para marcar a barba, os homens vão evitar o uso. Então, hoje existe uma onda de melhoria nesse cuidado, nessa procura pelos homens para o autocuidado da pele. Mas até, sei lá, 15 anos atrás, era totalmente voltado para a mulher, o homem nem se ousava usar filtro solar, né? Então, por isso, essa grande mudança. E também tem a questão de trabalho, né? Os homens trabalhavam muito mais em áreas expostas, em áreas ao ar livre, do que as mulheres trabalhavam. As mulheres trabalhavam muito mais dentro de casa, ou então em outro trabalho com um pouco mais de proteção, né? Então, onde você tem mais índice de câncer de pele em homens. E para a gente encerrar, doutor, além de todos esses cuidados, todos esses dados super interessantes, essas dicas valiosas, né? Tem algum alimento, alguma coisa que você pode indicar para a gente na nossa rotina, além do filtro solar, para ter uma pele saudável? Vamos lá.
água. Não é um alimento, mas é um elemento fundamental. Quando a gente fala de hidratação, a gente pensa em H2O, água. E água a gente não consegue passar no creme hidratante na pele. A gente só consegue água de dentro para fora. Então, bebam bastante água, se hidratem, pense que nunca é demais. Infelizmente, a gente às vezes acha que estou bebendo muito raro. Não, nunca é demais. 2, 3, 4, 5 litros. Deu vontade? Beba água. Beba água é o elemento que vai deixar sua pele com uma maior iluminação, uma característica mais bela, com um aspecto mais saudável, mais natural, com uma tez um pouquinho mais, mais firminha, com um aspecto mais bonito. Tá joia, doutor. Muito obrigada aí por todas as dicas, informações. Obrigada por esse bate-papo aí precioso, muito rico. Viu? Fiquem à vontade, tá? Estou à disposição. Gostaria de saber se você quer deixar aí suas redes sociais, quer deixar seus contatos. Nós vamos deixar assim. Aqui eu atendo na Clínica Bela Pele, a gente fica aqui em Campinas, né? O Instagram é @Clínica Bela Pele. Nós temos o atendimento, nossos assistentes conseguem falar com vocês através do WhatsApp, tá lá no nosso perfil. Vocês fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvida, a gente consegue atender todos vocês, tá bom? Tá bom, doutor. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação, viu? Obrigada mesmo, de verdade. Acho que todo mundo aí já tá comprando filtro solar antes de passar pelo médico para saber qual é o melhor, né? Que bom. Obrigado a vocês. Obrigada. Tá? Um abraço a todo mundo. Um abraço, obrigada. E você que está acompanhando a gente também, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? Perdeu algum pedacinho do programa? Não tem problema, porque tem as nossas reprises às quintas e também aos sábados ao meio-dia. E também nas redes sociais, né? Tem o nosso canal YouTube lá da TV Americana. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.